Então, voltando lá. Esse comecinho aqui, praticamente todo o papel de trabalho vai ter. Que procedimento eu apliquei na revisão dessas duas contas aqui que estão referenciadas como @1 ou qualquer outro símbolo que vocês criarem? Bom, então no caixa, eu contei o caixa. Eu conferi com o boletim de caixa e eu fiz a revisão documental. Isso a gente vai discutindo, eu vou explicando para vocês, certo? Tá? Mas tenham em mente o que vocês usariam para conferir isso. Vocês têm que pensar em contabilidade. O que dá suporte para aquela informação contábil? Ah, eu debitei e creditei. Mas vem da onde essa informação? Vem lá do departamento financeiro. A contabilidade não cria nada. A contabilidade não controla certas coisas. Certas coisas vêm de lá. Então, eu registro tudo isso. O que me dá suporte é o saldo que ele fechou lá e o saldo que eu tenho que fechar aqui. Essa é a lógica. Então, sempre, cada papel de trabalho, nós vamos iniciar com isso aqui. Que procedimento eu apliquei? Depois, nós vamos pegar cada um deles e descrever e mostrar no papel de trabalho. Então, aqui no caixa, por exemplo, que procedimento eu apliquei? Contagem física de caixa. Lá no dia a dia, gente, na prática, nós temos uma folha maior, onde a gente vai lá e bota. Quanto que tem dinheiro? Tanto. Quanto que tem cheque? Quanto que tem VAD? Quanto que tem documento que representa entrada e saída? Quanto que é o valor do último boletim fechado? Esse, então, saldo anterior, mais o que entrou, menos o que saiu pelos documentos, igual tanto de saldo. Quanto que tem dinheiro? Tanto. Fechou? Cruzamos um com o outro, tá fechando? Beleza. A gente vai lá e conta mesmo o dinheiro, tá? Não é assim, não, faz de conta. Não, é contado, é conferido. Mas isso eu já passei pronto para vocês. Não dá para me mandar o dinheiro para vocês contar. Até porque eu nem tenho dinheiro para mandar para todo mundo. Né? Para a gente simular um valor mais real, né, de auditoria, não dá para me mandar o meu dinheiro para vocês, porque eu sou professor, ganho pouco, né? Não dá. Talvez vocês aí estiver sobrando, mandem um bolinho aí para mim, que eu conto, confiro para vocês. Mas eu não consigo. Então, primeiro procedimento que a gente descreveu é a contagem física de caixa. Então, os auditores foram lá e contaram. Quando? Tá aqui, ó. Essa informação vem da onde? Aqui na nossa premissa, ó, no nosso arquivo exercício do caixa, né? Conforme eu tinha mostrado para vocês, diz que a gente fez a contagem dia 31 de dezembro e tá aqui o resultado da contagem já. Então, a gente só tem que meio que transcrever isso aqui para lá. A gente vem buscar essas informações ali e traz para o papel de trabalho. Então, tudo que vai para o nosso papel de trabalho, o começo sai de lá. Sempre as três coisas estão ligadas. O balanço, o papel de trabalho e as premissas. Então, lá disse que eu fiz a contagem de caixa. Então, eu fui lá ver o que estava escrito. Lá está escrito que a contagem física não apresentou divergência em relação ao número contábil. Por quê? Lá está escrito o seguinte, saldo contábil é 13,050, que é o total dos dois caixas, e o saldo da contagem é 13,050. A conferência com o boletim de caixa, que é o segundo procedimento que está aqui, ó, também está lá na nossa premissa, que diz que o saldo contábil é 13,050 e o saldo... Gente, caiu aí. Então aí vocês? Sim. Deu uma travada aqui. Sim. Tá. Deixa eu compartilhar aqui. Então tá aqui. A gente já fez os dois procedimentos, contagem física e conferência com o boletim. Demonstrou divergência zero. Ok? Aí agora o terceiro procedimento é revisão documental. Revisão documental. O que a gente faz na revisão documental? A gente revisa as despesas de competência, tanto do exercício, como de competências de exercício seguinte, se a gente identificar e tiver acesso a essa informação. Tá? Então a gente dá uma olhada, não olha todo o caixa, mas dá uma olhada, vê se
esses documentos fazem parte da atividade da empresa ou é alheio? Ou não tem documento para justificar esse movimento de caixa? Por quê? Muitos problemas de empresa, ou muitos erros, ou até fraudes, estão voltadas lá na informação do caixa. O cara pega lá uma contabilidade que tem um caixa numa empresa de 500 mil reais em caixa. Quem é que tem 500 mil reais na gaveta? Quando a gente fala caixa, é dinheiro, não é cheque, não é, banco, aplicação, é dinheiro mesmo, caixa. Quem é que tem 500 mil reais na gaveta? Não tem, tudo está em banco. Quem é que tem um cofre lá com 500 mil reais? É muito difícil isso. Então, já começa por aí a desconfiança. Então, os erros estão ali, tá? Então, a gente vai ver se existe documento para suportar essas movimentações de caixa. Então, aonde a gente vai tirar essa informação da revisão documental? Lá no nosso exercício. Vamos para lá de novo. A primeira parte, que era conferir os boletins, estão aqui, ó. A gente já fez. Tá aqui as informações, a gente já conferiu, botou lá. A segunda parte, que ó, letra B, eventos subsequentes. Exame da documentação de caixa e bancos do período de 1 de janeiro de 2010 até o início dos trabalhos de auditoria. Ou seja, o auditor revisou os documentos de caixa do ano seguinte. Mas assim, tu não está auditando dezembro? Beleza, mas a gente faz sempre a revisão de eventos subsequentes. Lembra que era um dos procedimentos lá de eventos subsequentes? Um dos procedimentos é revisar o caixa, ver se não tem despesa de 2009, que é o nosso caso, lançado em 2010. Mas como? Só lançou quando pagou, e não quando eu assumi o compromisso, pelo princípio da competência. Então, vamos lá. Exame de eventos subsequentes. O que diz aqui? No exame da documentação que compõe a movimentação de caixa ou por bancos do mês de janeiro de 2010, verificação de eventos subsequentes, constataram-se diversas despesas relativas ao exercício findo em dezembro de 2009 que não foram apropriadas contabilmente pelo regime de competência, isto é, não foram contabilizadas no mês correspondente, a saber, está aqui embaixo. Que despesas? Aqui, ó. Conta Celesc, despesas operacionais. Essa informação aqui vocês precisam para quê? Para saber que a despesa é uma despesa operacional. Existe uma conta despesa operacional energia elétrica, lá no BP3, lá no DRE. Dos meses de novembro e dezembro de 2009, no montante de 4.500, pagas em janeiro de 2010. Então, o auditor revisou os documentos e viu que 4.500, que eram as despesas de energia de novembro e dezembro, estavam lançadas em janeiro. Ou seja, a despesa era de dezembro e foi lançada em janeiro quando foi pago. Está correto contabilmente isso? Não, não está correto. Eu não registro na minha contabilidade só quando eu pago ou quando eu recebo as coisas. Eu registro quando eu assumo a despesa ou quando eu tenho o direito de receber. Independente se eu vou pagar em 1, 2, 3, 4, 5 vezes, ou seja, para 5, 10, 15, 100 meses para frente, tá? Ou se eu vou pagar à vista. Certo? A competência do fato é agora. Eu preciso contabilizar essa despesa agora, mesmo que eu vá pagar para frente. Então, no nosso exemplo aqui, nós temos a despesa de energia elétrica, que é de novembro e dezembro, que foi lançada quando eu paguei, em janeiro. Mas, na verdade, ela é de novembro e dezembro de 2009. Ou seja, como nós estamos auditando o ano de 2009, nós não vamos abrir o mês de novembro. Vamos lançar tudo em dezembro e pronto. Como que nós teríamos que lançar isso? Debitar a despesa operacional energia elétrica e creditar caixa. Não. Apesar da gente estar revisando os documentos do caixa, essa saída de caixa só aconteceu em janeiro, não em dezembro. Então, a gente tem que apropriar a despesa.
debita despesa e credita contas a pagar. Energia a pagar, alguma despesa, algum passivo, fornecedor. Por quê? Porque nós assumimos a obrigação, nós vamos pagar em janeiro, mas ela tem que estar contabilizada no DRE de 2009, de dezembro, e um passivo de dezembro. Então, esse 4.500 aqui, ó, a gente tem que sugerir o ajuste. A mesma coisa a gente tem aqui para a conta de telefone. Telesc, despesas operacionais, gastos com telefone dos meses de novembro e dezembro, no total de 8.350. Então, tudo isso aqui a gente está dizendo que o auditor encontrou em janeiro, tá? Que não foi apropriado em dezembro. Serviços de terceiro, custo industrial, pagamento efetuado a João da Silva pelo serviço de pintura, R$3.000. Aluguel e condomínio, certo? Do mês de dezembro, no valor de 4.800. Manutenção de equipamento, no valor de 8.500. E aí vem aqui, por sugestão do auditor, o contador da empresa promoveu os ajustes necessários à regularização dos saldos. Aí pede-se, demonstre nos PTA os ajustes propostos e acolhidos para adequação dos saldos contábeis conforme o regime de competência, regime da companhia. Apresente os procedimentos aplicados à auditoria da conta contábil. Então tá, a gente tem que pegar essas informações aqui e vamos transcrever lá no nosso papel de trabalho. Então, vamos voltar para o papel de trabalho. Voltando. Primeiro procedimento, contagem física. Está aqui embaixo o procedimento demonstrado. Segundo procedimento, conferência com boletim. Está aqui embaixo o procedimento demonstrado. Revisão documental. Agora a gente precisa escrever o que é essa revisão documental. Então está aqui, ó. Verificado diversas despesas de competência de dezembro registradas em janeiro de 2010, ou seja, fora da competência do fato. Quais são as despesas? Está aqui. Celesc, que é energia elétrica, Telesc, que é o telefone, serviço de terceiros, aluguel e condomínio, manutenção de equipamentos. Ou seja, a soma de tudo isso dá 29.150 de despesas que deveriam reduzir o nosso lucro de 2009. Certo? Nós temos que debitar essas despesas em 2009 e creditar um passivo. Por quê? Porque eu paguei em janeiro, mas eu já devia em dezembro. É isso que a minha contabilidade tem que representar. Ela tem que respeitar o princípio da competência. Beleza, estão aqui demonstradas, e aí vem aqui. Para ajustes foram sugeridos os seguintes lançamentos. Debita a conta despesa operacional energia elétrica e credita outras contas a pagar. Debita despesa operacional telefone, credita outras contas a pagar. Debita custo industrial, serviços de terceiros, credita outras contas a pagar. Debita despesa operacional de aluguéis, credita outras contas a pagar. Debita custo industrial, manutenção industrial e credita outras contas a pagar. E aqui vem, a empresa aceitou os ajustes. Estava escrito lá que a empresa aceitou. E por fim, a gente pega aqueles procedimentos que nós dissemos que aplicamos, traz para cá e troca só o tópico aqui, em vez de procedimentos, por conclusão. A empresa aceitou todos esses ajustes aqui, certo? Se ela aceitou, tudo o que eu fiz de conferência ficou correto. Então, vamos lá. Qual é a nossa conclusão sobre a contagem física do caixa? Ok, adequado. Está adequado, estou vendo lá. Não precisa eu escrever que está certo, que eu contei, que... Está ok, está demonstrado ali que não tem divergência. Conferência com boletim de caixa. Ok, adequado. Está certo. Está ali demonstrado nosso papel de trabalho. Não precisa escrever muito. E revisão documental. Ajustes sugeridos e aceito. Beleza. Estava errado? Estava. Foi sugerido o ajuste? Foi. Foi aceito? Foi. Beleza, não precisa escrever mais nada. Essa é a nossa conclusão sobre o caixa. Então, a gente começa com os procedimentos, descreve eles, e, por fim, a gente conclui sobre eles. Isso é o nosso padrão. O que a gente tem que fazer? É isso. Descrever que procedimentos nós fizemos, descrever eles e mostrar eles no nosso papel de trabalho. Se tiver ajuste para fazer, a gente sugere, verifica se a empresa aceitou, né?
escreve isso e depois conclui. Ok? Ok. Isso é o que nós temos que fazer. Porém, a gente esqueceu de vir fazer o lançamento contábil. Apesar de eu dizer que está tudo ok, eu só dei uma antecipadinha lá no final. Eu preciso fazer esse lançamento contábil aqui, ó. Certo? Olha só. Tem algum lançamento no caixa aqui? Não tem. Nosso ativo, nosso passivo ainda está fechando? Ó. Nosso ativo inicial ainda está igual ao nosso ativo final. Se eu estou dizendo que a empresa aceitou aqueles ajustes ali, eu preciso fazer esses ajustes ali. Então, eu tenho que fazer isso no meu papel de trabalho. Então, vamos lá. Quais foram as contas que eu debitei? Debitei a despesa operacional energia elétrica. Não era isso que estava escrito lá na nossa premissa? Despesa operacional energia elétrica. Aonde está a despesa operacional energia elétrica nos nossos papéis de trabalho? No BP1, no BP2 ou no BP3? BP1 são os ativos, BP2 são os passivos, BP3 as receitas, custos e despesas. Bom, então, se eu estou falando de despesa, a despesa operacional energia elétrica tem que estar aqui no BP3. Quanto que é o valor? 4.500. Então, eu vou procurar aqui na minha folha mestra, no BP3. Despesa operacional, tá vendo aqui? Despesa operacional se divide em gerais e com pessoal. Bom, energia elétrica não tem nada a ver com pessoal, então com certeza está nas despesas gerais. Despesas gerais, de acordo com a nossa legenda aqui do BP3, é o DG. Então eu tenho que procurar o papel de trabalho analítico DG. Venho para baixo. DG. Está aqui o papel de trabalho DG. Qual é a nossa conta que estamos procurando? Energia elétrica. Está aqui, ó. Temos uma conta de energia elétrica. Então, nós temos que debitar ela, 4.500. Só tomem cuidado, as despesas estão negativas, o débito tem que ser negativo, tá? Só aqui. Então, eu debitei 4.500, era 22, a nossa despesa passou para 27, ok? Debitei 4.500. A nossa sugestão, aqui no BP1, é que a conta... Caiu de novo, gente, desculpa. Hoje tá punk. Estão me ouvindo? Sim, agora. Sim. Tá. Deixa eu só voltar a compartilhar a tela lá dos papéis de trabalho. Então, a nossa sugestão é que sejam outras contas a pagar. A gente já debitou a despesa, certo? 4.500. Observem aqui, ó, o que vocês têm que fazer depois de cada lançamento. Claro, façam depois do débito e crédito, mas só quero mostrar para vocês que a gente debitou a despesa lá no PP3, mas não fez nenhum crédito ainda. Olha aqui como já ficou distorcido aqui, ó. Já está acusando que tem uma diferença de 4.500. Significa que a gente fez um débito e não fez o crédito, ou fez um crédito e não fez o débito. Isso é que você precisa estar atento. Então, a gente identificou, sugeriu que nós temos que fazer um lançamento contábil debitando a despesa e creditando outras contas a pagar. A despesa está no BP3, já fizemos o lançamento. O outras contas a pagar tem que estar no passivo. O passivo é BP2. Então, a gente vem aqui. Outras contas a pagar. Tem alguma conta aqui, outras contas a pagar, na folha mestra? Nós temos fornecedores, gestões financeiras, obrigações fiscais tributárias, obrigações trabalhistas e sociais. Bom, não temos nenhuma conta. Qual é a conta que mais se assemelha com uma conta a pagar que nós temos no passivo? Instituição financeira? Fornecedores? Fornecedores, né? Então, normalmente, contas a pagar está ligado a fornecedor de bens ou serviços, né? Às vezes as empresas têm um grupinho aqui, ó, outras contas a pagar. Mas aqui não tem, nós não vamos ficar criando. Então, vamos lá no fornecedor, ver se a gente acha alguma coisa parecida. Fornecedor, qual é o papel de trabalho? É o AA51. Vamos para baixo, achar o AA51. Ó, já está logo abaixo. O que compõe os fornecedores? Está aqui o nome de vários fornecedores, nacionais e estrangeiros, de utilidades e serviços. Opa, a última conta aqui é outras contas a pagar. Então, nós debitamos lá 4.500 na despesa, agora acreditamos 4.500 aqui também, certo?
Ó, observem que nosso papel de trabalho está todo amarrado, já está gerando totalizadores aqui, e ao mesmo tempo ele já levou aqui também para o fornecedores 4.500 de ajuste. Aí a gente vem aqui no final, ó, aqui embaixo, 4.130, ou seja, continua fechando o mesmo valor, certo? O nosso ativo e o nosso passivo. Não tem divergência entre eles, tá tudo ok. O que está mudando? Olha, mudou que o nosso passivo, se a gente pensar o nosso passivo circulante, aumentou. De 302 passou para 307. E o nosso patrimônio líquido diminuiu de 784 para 780. Por que o nosso patrimônio líquido diminuiu? Isso é o efeito que nós vamos enxergar lá no final. Esse é o efeito do trabalho da auditoria. O auditor veio, revisou, disse, ó, tem que ajustar aqui, aqui, aqui. Por quê? Para demonstrar isso aqui, gente, ó. Lá no final, no papel de trabalho, onde a gente tem o resultado, quando a gente começou a auditar, o nosso resultado era 137 mil, ou seja, o lucro era 137. Agora já está só em 132. Daqui a pouco ele está só em 100, daqui a pouco ele está em 80, daqui a pouco ele pode virar prejuízo. E é isso que o usuário da informação contábil quer. Ele quer uma informação confiável, que saiba que, é prejuízo, é lucro, mas é tudo lucro mesmo, ou é lucro, mas tem alguma ressalva do auditor dizendo, mas ainda não tem isso. Esse é o propósito do nosso trabalho. É isso que o usuário da informação contábil quer. Ele quer enxergar e saber se esse lucro é isso mesmo. Nesse caso aqui, por exemplo, 4.500 já diminuiu do lucro. E aí a gente vai fazendo sucessivamente. Voltamos lá para o nosso ativo, porque nós não terminamos. Está compartilhado com vocês ali, né? Sim. Próximo lançamento que a gente sugeriu. Debitar despesa operacional, telefone e creditar contas a pagar. Então, despesa operacional está lá no DRE. Aqui. Despesa operacional, telefone. Qual é o valor? 8.350, né? 8.350. 8.350 aqui a gente debita. O crédito aonde? Olha o que eu falei sobre o Excel. Crédito aqui no outras contas a pagar. Cis, mas já tem 4.500 aqui. Então, a gente tem que ir somando. O Excel é uma calculadora. O que tu faz? 4.500 mais 8.350. Certo? 12.850 já tem de passivo que a gente aumentou. Mesma coisa, temos aqui um custo industrial, serviço de terceiros, lá no DRE, conta outras contas a pagar, 3.000. Custo industrial, vamos procurar. Não é mais a despesa, é custo. Então, custo industrial, onde é que está o custo industrial? Vamos lá na folha mestra procurar. Custo, deduções, né? Custo dos produtos vendidos. Bom, custo é custo. Então, tem que estar aqui dentro desse custo produto vendido, do CPV. Certo? Então, vamos procurar a folha analítica do CPV. CPV, custo industrial, o que era que a gente tinha que lançar? Vamos ver. Serviços de terceiros. Serviços de terceiros, está aqui a conta. Qual é o valor? 3.000. Debitou 3.000 aqui. A contrapartida do 3.000, lá no BP2, e outras contas a pagar. Então, mais 3.000. Certo? Observem, ó. Nós tínhamos 1.161 de passivo, já temos 17. Voltamos lá. Ainda não terminou. Tem agora despesas de aluguéis, outras contas a pagar. O que é, Ramires? Calma, deixa a gente ir preenchendo aqui junto, pra gente não se perder. Não entendi, Ramires. Eu disse, calma, deixa a gente ir preenchendo aqui junto, pra gente não se perder depois. Tá. Onde é que vocês pararam? Mas tudo vai, esse aí já vai estar pronto para vocês, já está aí no papel de trabalho de vocês. Só falta vocês fazerem os lançamentos. Vocês só precisam. Os lançamentos, eu tô fazendo. Então, mas já está ali descrito o lançamento. Qual é a conta que tu debita e qual é a conta que tu acredita. É só tu ir procurar. Então, tu vai procurar onde? Na despesa, né? Quando a gente está falando de despesa, é no BP3. Tu vai procurar ela lá.
Quando a gente está falando de passivo, vai procurar no BP2, vai procurar no passivo. E tu vai achar. Só tem um pouco de calma, vai indo que vão achar. Não se estressem ainda. Não se descabelem ainda. Tá? Agora, o próximo. Despesa de aluguéis. Despesa operacional, aluguéis. Bom, despesa, custo, a gente sabe que está no BP3. O BP3, o que vocês fazem? Sempre vão primeiro na folha mestra. Despesa operacional. Procurem por despesa operacional, tá aqui. Despesa operacional é o DO, que se divide em despesa geral e despesa de pessoal. Bom, não é despesa de pessoal, então é despesa geral. Vamos ter que achar o papel de trabalho DG, bem para baixo. Gente, é como se vocês estivessem folheando um livro, só que vocês estão no Excel indo para baixo procurar, certo? Como se fosse um sumário de um livro. Essa é a lógica. DG. DG está aqui, estamos procurando os aluguéis, aluguel e condomínio, aqui. Qual é o valor? Deixa eu só olhar lá. 4.800. 4.800. De 36 passou para 41. Debitamos aqui. A nossa orientação de contrapartida é aqui. Então, dá um F2, entra na célula, mais 4.800. Ou, se preferirem aqui, né? Ah, vocês estão aqui. Eu quero somar nessa célula. Ou dá um F2, entra na célula, ou vem aqui, ó, na barra aqui em cima, clica aqui e ele vai permitir vocês somar. É melhor fazer assim, porque daí a soma fica aqui, né? Mas, se não fizerem, querem somar na calculadora e digitar, não tem problema. Só que fica mais difícil de conferir se errarem. Mas vamos lá. Então, beleza, já fizemos esse lançamento. O próximo lançamento que a gente está sugerindo é debita custo industrial, manutenção industrial e credita contas a pagar. Então, custo também está lá no BP3. Vamos procurar custo industrial. O custo, lá na folha mestra, vamos subir aqui, vamos na folha mestra. O que a gente tem de custo, na verdade, é só o CPV, que está aqui, custo de produto vendido. O CPV tem uma folha específica para ele. Então, vamos procurar o CPV. Observem aqui, ó, os lançamentos que a gente fez lá nas folhas analíticas já estão sendo trazidos para a folha mestra. Por isso, vocês não digitem na folha mestra. Tomem esse cuidado. Vão na folha, sempre na folha analítica. CPV, estamos procurando CPV. Está aqui. O que a gente tem agora? Custo industrial manutenção. Está aqui a conta, ó, manutenção. É nessa conta que eu tenho que debitar. Qual é o valor? 8.500. 8.500. Debitei aqui. Crédito, contas a pagar. Aqui. Dou um F2, ó, entrei na célula. Mais 8.500. Ou, se eu quisesse, bom, não quero entrar ali. Venho aqui na célula aqui em cima, ó. Mais 8.500. Beleza. 29.150. Esse 29.150 é o que está aqui no nosso papel de trabalho, ó, a soma de todas as despesas que nós encontramos, 29.150. Ou seja, nós já temos um crédito de 29.150 lançado. E, teoricamente, fizemos todos os débitos. Como é que eu tenho certeza disso? Venho aqui na folha mestra do ativo ou do passivo e dou uma olhada se essa informação aqui está sem nenhum número aqui embaixo. Se tiver algum número aqui, significa que o nosso ativo não está fechando com o nosso passivo. O nosso passivo já está atualizando os resultados acumulados pelo resultado do exercício que nós estamos arrumando lá nas despesas, custos e receitas. Certo? Puxa. Então, tudo está amarrado. Ele já está fechando. Se aqui constar algum número, significa que nós erramos algum lançamento contábil. Feito isso, observe, a gente fez tudo isso no papel de trabalho de caixa. E por que não tem lançamento aqui no caixa? Porque o ajuste não é no caixa. Apesar de ser no papel de trabalho do caixa, o ajuste é lá em outra conta. A gente indicou no papel de caixa quais foram os procedimentos aplicados, demonstramos ele aqui, identificamos irregularidades, sugerimos os ajustes, contabilizamos lá por quê? Porque está escrito que a empresa aceitou o ajuste. E aí a gente contabilizou. E depois a gente concluiu sobre o caixa. A contagem física está correta? Tá, ok. A conferência com o boletim está correto? Tá, ok.
A revisão documental está correta? Não estava, mas nós identificamos as situações inadequadas, recomendamos os ajustes foram feitos. Ok, beleza. Temos algum problema no caixa para citar no nosso relatório? Alguma ressalva? Não, não temos. Tudo foi adequado. Então, por mais que a gente revisou, identificou algo errado e a empresa ajustou, não precisamos citar no nosso relatório, estava errado, foi arrumado. Não, ficou certo. Qual é o saldo final de caixa? Continuou igual ao saldo final de caixa. Ou seja, o caixa não tem problema nenhum. Mas a conta, outras contas a pagar, iniciou com R$ 1.000 a pagar, 1.161, e terminou com 30. E... Professor, só uma dúvida. Sim. Pergunte. Os lançamentos vai ter ali assim pra gente, tipo, já tá pronto, então só vai fazer os lançamentos de débito e crédito, é isso? Não, tu achou que ia ser fácil assim. Só o do caixa tá feito para vocês. Agora vocês vão ter que analisar os outros e aí procurar, mas qual é a conta que eu debito e qual é a conta que eu credito? Como é que tu vai saber qual é a conta que tu debita e qual é a conta que tu credita? Bom, estava escrito ali, não estava? Qual é a conta? Quando a gente falar de correção, que é uma despesa financeira ou uma receita financeira, vocês têm que procurar lá na receita e na despesa quais são as contas que vocês vão debitar e creditar. Por isso que eu sugiro que vocês tenham sempre em mãos o balanço, que tem todas as contas, e o papel de trabalho impresso, antes de começar a fazer. Porque daí vocês vão folheando ele e vão vendo, isso está lá no BP1, BP2, BP3. Podem imprimir os papéis de trabalho, arrumem ali, né? É para estar já tudo certinho nas áreas de impressão. Podem imprimir e vão fazendo na mão um rascunho e tal, e vão vendo, olha, lá no BP3 tem a conta tal, para vocês se familiarizarem com eles. Por quê? Vocês vão ter 15 folhas no BP1, umas 15 folhas no BP2, umas 15 folhas no BP3. Certo? Separem ativo, passivo, DRE, que é BP1, BP2, BP3, e aí vocês procurem. Bom, no caixa está dizendo que é para debitar tal conta e creditar tal conta. Certo? Onde é que estão essas contas no nosso papel de trabalho? Isso está no passivo e está no ativo. Certo? Então tá. Beleza. Copio dali, escrevem e tal. Vão fazendo na mão, depois vão transcrevendo ali. Se facilita isso para vocês. Mas não vai estar prontinho assim como está esse aqui. Esse aqui é o primeiro. Tá aqui, ó. Esse aqui é o primeiro. Tá tudo aqui. Agora é o segundo. Qual é a segunda conta que nós temos que analisar? Bancos conta movimento. Tá? Então, agora a gente vai lá para o nosso exercício e vamos ver o que tem de orientação para fazer nos bancos. Bancos, exame das reconciliações bancárias ou da conciliação bancária. No exame das contas bancárias, constataram-se diversas pendências entre o saldo contábil e o saldo do extrato. Beleza. Onde é que está esse bendito extrato? Está demonstrado aqui embaixo. Por iniciativa da auditoria, a empresa obteve junto aos bancos a documentação relativa aos avisos de débito, correspondente às despesas bancárias, CPMF, né? Saldos, sendo esses valores ajustados contabilmente. Ou seja, tudo foi ajustado. Pede-se descrever os procedimentos aplicáveis à auditoria das contas bancárias. Que procedimentos a gente faz? Demonstrar as reconciliações ou conciliações bancárias, isso a gente não precisa fazer, e demonstrar os ajustes sugeridos e acolhidos. Ou seja, tudo foi sugerido e foi acolhido. Comente as recomendações que entender ser necessárias às circunstâncias. Está aqui. Banco do Brasil, saldo contábil, saldo do extrato. Que procedimento a gente faz nos bancos? Sempre confere saldo contábil, saldo do extrato. Então, lá no nosso papel de trabalho, nós temos que mostrar essa conferência. Qual é o outro procedimento que a gente sempre faz no banco? Circularização de saldos. Mandar aquela cartinha para o banco. Tá? Mandar aquela cartinha para o banco. Qual é o outro procedimento? Conferir as pendências que estão na conciliação bancária. A gente pode ter diferença entre extrato e contabilidade?
Pode. O quê? Um cheque que eu paguei ao fornecedor, o cara não descontou, que eu não posso obrigar ele. Isso eu posso. Agora, um cheque que foi devolvido lá na conta bancária e eu não contabilizei para reduzir o saldo de banco, não posso aceitar. Então, essas coisas a gente tem que descrever. Gente, vai encerrar nosso terceiro link agora, daqui 3 minutos. Eu vou gerar outro rapidinho, mas a gente não vai se estender muito. Eu gostaria que vocês fossem lendo isso e se preparando, não para a próxima aula que vai ser prova, tá? Mas para outra, para a gente já vir vocês ir se familiarizando. Olha, o que está na orientação, ou seja, então eu tenho que olhar banco, eu tenho que olhar estoque, eu tenho que ter isso. O que está lá na contabilidade, o que está no papel de trabalho, para vocês se localizarem, tá? Para vocês se localizarem. Ou seja, essa informação aqui, ó, que a gente vai colocando no papel de trabalho, Mas aí, então, por enquanto, a gente não vai precisar fazer nada, só dar uma olhadinha. só o quê? Só dar uma olhadinha. Assim, eu recomendo vocês olharem, mas eu acho que dá para vocês ir fazendo alguma coisa. Vocês podem, durante a semana, me perguntar alguma coisa, eu vou explicando. Eu recomendo sempre vocês explicando, vocês ir fazendo alguma coisa. Qual é a minha sugestão? Se puderem imprimir isso, trabalhar com eles impressos, vocês vão enxergar o todo mais fácil, porque aqui no papel de trabalho está assim, né? De cima a baixo, vocês não enxergam todos eles. Agora, vocês imprimir, grampeia todos os ativos, todos os passivos, todos os DRE. E aí vão um a um, caixa, vai anotando de lápis, a caneta, tal. O que eu tenho que fazer no caixa? Tal coisa, tal coisa, tal coisa. No banco, isso, isso, isso. Então, olhe só nos bancos o que a gente tem que fazer. Quais são nossos procedimentos de banco? Conferir com o extrato, primeira coisa. Segundo, conferir a conciliação bancária. Terceiro, fazer a circularização de saldos. Circularização é mandar a carta para o banco e receber a resposta. Nós não vamos fazer isso, nós vamos só dizer que foi feito, mas nós precisamos demonstrar aqui. Então, aqui, a conferência com o extrato. O que a gente tem que fazer? Descrever quais são os nossos bancos. Está aqui, ó, Unibanco, Banco Real, Banco do Brasil. Esses são os nossos saldos contábeis. Então, a gente cruza o saldo contábil com o saldo do extrato e mostra se existe uma divergência. A gente precisa mostrar isso. Existiu divergência? Está aqui. O que é a divergência? A gente tem que saber. Isso é a conciliação que a gente tem que conferir, certo? Então, essa divergência, a gente tem que apontar aqui. Aonde estão essas informações? Lá na descrição vai estar essa informação, certo? Lá na nossa atividade vai estar essa informação. Quer ver? Está aqui, ó, o que está no extrato. Saldo contábil é isso, saldo do extrato é isso, a comparação que vocês estão fazendo lá. E isso aqui, está aqui, ó, valores a serem ajustados contabilmente por sugestão do auditor. O que nós temos de pendência que compõe aquela nossa divergência?